Olá, queridos amigos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos avançando aqui no estudo. Estamos no capítulo 4 e vamos avançando devagarzinho, nos inteirando. Nossa, quantas vezes ainda nós vamos precisar, já que estamos falando de limites, vamos falar de limites, né? Quantas vezes ainda nós vamos precisar estudar o Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, enfim. Todos os livros básicos da doutrina e tantos outros, como o de Leon Denis, quanta coisa a gente precisa estudar repetidas vezes para ver se nós conseguimos, nós vamos conseguindo devagarzinho, mas nós vamos conseguindo aprender e realmente internalizar tudo que nós precisamos para o nosso crescimento, não é? Então, vamos unir os nossos corações nessa profunda gratidão por esse momento de estudo e pela nossa casa. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, para estudarmos o Teu Evangelho, Senhor Jesus, codificado que foi pelo nosso Allan Kardec. Pedimos, Senhor, sê conosco, ajuda-nos, Senhor, ampara-nos nesse momento, e com toda a boa vontade, nós nos colocamos aqui, disponíveis para o aprendizado. Que seja em seu nome, Senhor, em nome do Dr. Herman, em nome de toda a espiritualidade amiga, que sempre nos ajudam tanto, e acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos a permissão, então, para terminar essa pequena prece, darmos início ao estudo que nos compete nessa tarde. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, nós estamos aqui no capítulo 4. O capítulo 4, cujo título é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que quer dizer isso? Quer dizer que no capítulo 4, nós estamos estudando e vamos continuar a estudar esse processo magnífico, divino, da reencarnação. Esse mecanismo que só podia ter sido criado por Deus para nos auxiliar na nossa jornada, na compreensão das nossas múltiplas jornadas. Um dos pilares da nossa doutrina, um dos 5 pilares, né, que são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, que vem a ser exatamente esse processo da encarnação e reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, que além de nós termos múltiplas existências, nós podemos habitar vários mundos, não existe só a nossa amada Terra, existem muitos mundos, infinitos mesmo, a pluralidade dos mundos habitados, então, e a comunicabilidade entre os espíritos. Então, nós estamos falando de um dos pilares da nossa doutrina abençoada. Vamos, então, como página de abertura, pedir ajuda ao nosso fantástico Emmanuel, que o Chico Xavier nos trouxe esse texto que se chama Evolução e Aprimoramento. É o texto número 6
do livro da Esperança, de Emmanuel. E ele se refere a duas passagens. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é exatamente o capítulo 4 que nós estamos estudando. Essa passagem está em João 3:3. E também há um texto que diz assim: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Isso está aí no item 4 do nosso capítulo 4. Então, Emmanuel diz assim: decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução na Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à discrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem. Montanhas ciclópicas sofrem-lhe a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios por ele arrancados às entranhas do globo suportam-lhe os fornos incandescentes a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Rios e fontes obedecem-lhe às determinações, transferindo-se de leito com vistas à fertilização da gleba sedenta. Florestas atendem-lhe à derrubada, favorecendo o progresso. Animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem-lhe às ordens, quedando-se integralmente domesticados. A eletricidade e o magnetismo plasmam-lhe os desejos. E o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda a política, investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência, estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução, especializa o trabalho e faz a indústria, relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Claramente, nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe a que transitoriamente nos ajustamos, e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita, estuantes do universo. À face disso, não obstante sustentados pelo apoio divino, nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem, no entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuís determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos, e com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade, que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Graças a Deus. Então, agora veja que Emmanuel nos traz a explicação perfeita para esse processo
da, da reencarnação. Eu, logo que comecei na doutrina espírita, eu me lembro que uma vez, até num estudo, eu lembro que a gente estava ainda no salão da casinha antiga, e, e eu me lembro que eu perguntei, eu não entendi, assim que eu comecei a estudar o processo de reencarnação, eu não entendia por que tinha que ter toda essa dificuldade. Se na erraticidade nós ficávamos livres do corpo, por que a gente não aprendia mais lá do que aqui? Eu devia ser mais fácil, na minha, na minha ingenuidade, na minha falta de conhecimento absoluto, que se agora já é grande, imagine naquela ocasião. Já é enorme, na verdade. Naquela ocasião, então, um desastre. Mas, e eu pensava também, com relação à reencarnação, me dava uma certa angústia, porque me vinha uma coisa de ciclo, assim, como se fosse um círculo vicioso. Eu pensava, gente, então eu nunca vou sair disso? Vai ficar assim, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. É, e esse ciclo não abre, não acaba, não tem um fim, isso me dava meio que uma angústia. E aí, nasce de novo, passa de novo, pelo parto, pela infância. E isso me dava uma angústia, assim, até eu conseguir começar a entender um pouquinho na maravilha que é esse processo, esse mecanismo que só Deus podia criar, perfeição que só Ele poderia criar, que está diretamente ligado à lei do progresso, que é a criação divina. Então, nós podemos estabelecer a dificuldade, a velocidade que nos for possível, né? Cada um tem a sua, mas nós vamos andar para frente. E agora, hoje, aqui nesse momento, nós somos a melhor versão. Nós já viemos de um processo muito longo. Quantas encarnações, quantas reencarnações nós já tivemos? Não sabemos. Mas o certo é que estamos debaixo da lei divina. Somos criaturas criadas por Deus. Então, nós estamos inexoráveis, nós estamos debaixo dessa lei. E a lei é de progresso. Se a lei é de progresso, nós estamos na melhor forma possível. Né? Esse momento agora, o auge da nossa evolução até aqui. Cumpre cada dia um pouquinho. Cada dia nós vamos crescendo um pouquinho, nos conhecendo. E essa velocidade, como eu falei, é a gente que determina. Então, esse texto que a gente tem em mãos hoje é o primeiro item das instruções dos Espíritos, né? E quem nos traz a resposta, em 4 parágrafos, é São Luís, em Paris, em 1859. E a pergunta é uma só. A pergunta de Kardec: quais são os limites da encarnação? Limites da encarnação. Será que existem limites na encarnação? Então, São Luís responde, começa assim: a encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados. Se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra,
porque os há, nós sabemos, mundos que já foram para outros níveis, aqui nós estamos tentando alçar um deles, né? Há mundos, claro, muitos que já alçaram, que já atingiram o estágio de regeneração. Ele já, repetindo a frase, em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto. Quer dizer, ele é o envoltório, né? O envoltório do espírito. Já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. E, por consequência, menos sujeito a vicissitudes. Claro, porque se ele é mais fluido, ele é mais leve, ele é menos sujeito a perturbações, e a vicissitudes, a doenças e a tudo que prejudica, né, o corpo. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito, que é semimaterial, que é essa matéria fluida. Então, o nosso corpo, aqui, agora, benção a beça, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos desencarnando, reencarnando, sempre para frente, sempre progredindo, na velocidade que nós determinarmos, por conta do livre-arbítrio. Nós é que vamos, nós fazemos a nossa trajetória. A responsabilidade é nossa. E apesar de toda a ajuda que nós temos, nós é que fazemos o caminho, nós somos individualidade, e cada um com o seu caminho. Cada um com a sua espiral de desenvolvimento, né? Então, ele vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. Ora, tamanha a fluidez que o nosso corpo pode atingir, que ele vai se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito recebe o envoltório apropriado à natureza desse mundo. Tem o perispírito, que nos envolve como espíritos, para então recebermos o corpo físico, ele é adequado, assim como o corpo adequado ao planeta onde nós vamos reencarnar. Sim, porque senão não haveria condição de habitar esse ou aquele planeta. Tem que ser tudo de acordo, né? Tudo planejado. Se nós olharmos aqui no Livro dos Espíritos, essas perguntas, né, no capítulo 4 também, Pluralidade das Existências, né, que fala de reencarnação, ele tem uma pergunta 166 que diz assim: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Aqui parece que é uma vez só, né? Então, não conseguiu a nova existência, só que se repete, se repete, se repete, né? Na 166A, como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? A alma, ao se depurar, sem dúvida sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corporal. Olha aí, eu com a minha dúvida, né? Por que não ficar só na erraticidade se desenvolvendo e pronto? Porque, imagina, quando nós lemos esse texto do Emmanuel, tudo o que ele fala, que o homem realiza, no caso, né, aqui na Terra, se poderia fazer isso na erraticidade? Tudo isso, todos esses domínios, essas realizações que nós somos capazes de fazer, e também um monte de coisa, de enganos que a gente ainda tem, né, até com relação ao próprio planeta, estamos precisando aprender muito, tudo isso nós podemos fazer porque estamos encarnados com esse corpo denso ainda,
mas é o que está de acordo com o planeta e com o nosso estado de evolução. Tudo se combina. Então, ele pergunta, a alma passa, portanto, por muitas existências corporais? Serão muitas? Sim, todos nós temos muitas existências corporais. Os que dizem o contrário, quer dizer, tem gente que não crê, que acredita que realmente a vida é uma só e acabou, né? Eles querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. E esse é o desejo deles. Na 168, ele pergunta assim, o número das existências, olha o nosso tema, o limite, né? O número das existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Respondem os espíritos. A cada nova existência, o espírito dá um passo na estrada do progresso. Progresso sempre. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corporal. É um longo processo, muito, 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 muito longo. Mas é a nossa meta. Um dia nós chegaremos lá. Lá no alto da escala espírita. Na 169, o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Eu pensei se fosse assim. Olha só, você tem 20 encarnações para o seu corpo ficar um pouquinho mais fluido. E aí a gente ia ficar desesperado, né, se soubesse isso, meu Deus. Enfim, nós temos um número ilimitado. A velocidade depende de nós. E o número de encarnações, de reencarnações, também depende de nós. Então, ele responde assim, na pergunta, né? O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa se poupa a muitas provas. Sim, porque se nós voltamos, é porque precisamos. Se nós precisamos, é porque precisamos de passar por obstáculos, superar provas, nos desenvolver. Então, precisamos voltar com essa ou aquela dificuldade. Mas se a gente fizer esse caminhar mais rápido, nós vamos nos elevar mais rápido. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, sim, que a gente precisa, porque o progresso é quase infinito. Então, por duas razões, além da gente andar devagar ainda, o progresso é quase infinito, porque para chegarmos, qual é o nosso modelo, o nosso guia? É Jesus. Ele que é o nosso modelo, é o nosso parâmetro máximo. Jesus, que já era um espírito perfeito quando a Terra foi criada. Então, aí a gente imagina quantas encarnações ainda, por quantas encarnações nós ainda teremos que passar. Mas o consolo é que existe a reencarnação e que a lei é de progresso. Então, diz o nosso texto, o próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a base dos puros espíritos. Quando chegarmos a espíritos puros, teremos o perispírito completamente depurado. Se mundos especiais são destinados como estada aos espíritos mais avançados, tais espíritos não ficam presos a eles. Por quê? Quando a gente chegar lá, daqui a muitas e muitas encarnações e reencarnações, nós poderemos nos mover livremente e trabalhar, que é sempre o objetivo, trabalhar em vários mundos, em muito auxílio a quem estiver precisando. O estado de desapego em que se encontram permite que eles se transportem a todos os lugares onde são chamados para as missões que lhes são confiadas. Aí nós teremos missões. Nós poderemos nos transportar, como nós lemos em vários, muitos livros,
nas missões que os espíritos mais desenvolvidos têm no trabalho que eles realizam, como eles se locomovem por uma velocidade que a gente nem consegue imaginar e como estão em muitos lugares prestando auxílio. Diz o nosso texto: se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poderemos dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Consequentemente, depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua depuração. Então, nós é que temos que fazer esse trabalho para nos depurarmos. Como é que nós vamos conseguir nos depurar? Assim, aqui, no dia a dia, no minuto a minuto, no respeito ao próximo, na ajuda, no bem. Deus nos ajuda como a um pai realmente. Se nós temos obstáculos a transpor, se nós temos dificuldade, se nós temos, como tivemos agora, já estamos tendo na pandemia, essa parada, para nós vermos que nós não somos tão poderosos assim, né? Como diz o texto de Emmanuel, com todo esse poder aí que ele narra. Nós agora mesmo sofremos essa parada, né? Essa coisa que um vírus pequenininho nos fez parar tudo. Mais uma oportunidade de nós pensarmos, de nós refletirmos, de nós olharmos para o próximo, mesmo com carinho, com amor, porque é como nós fazemos com nossos filhos, se nós virmos que eles estão à beira de tropeçar em algum lugar, mesmo que seja contra a vontade dele, nós vamos segurar. Nós vamos lá e vamos impedi-lo daquele movimento, porque ele não está tendo noção daquele período. Então, nós, como pais, vamos lá e vamos, mesmo que ele chore, que ele reclame, a gente tem que impedir aquele movimento, porque a gente sabe, a gente está vendo além. Então, imagine Deus na bondade suprema, na sabedoria suprema, ele, como ele faz tudo para nos auxiliar, tudo para nos colocar no caminho certo. Ele realiza tudo o que nós precisamos e a reencarnação é uma prova disso, né? Que nós temos N chances, N possibilidades para acertar. Então, continua o texto. Devemos também considerar que no estado errante, isso é, no intervalo que separa as existências corporais, né, na erraticidade, a situação do espírito está relacionada à natureza do mundo ao qual está ligado, pelo seu grau de adiantamento. E nós estamos ligados de acordo, está tudo de acordo, né? Nosso perispírito é de acordo com o planeta que nós vamos encarnar. Esse planeta em que nós vamos encarnar está de acordo com o nosso desenvolvimento. As situações pelas quais nós passaremos em cada encarnação, passamos e passaremos, está de acordo com o que nós conquistamos até essa encarnação e com o que nós precisamos ainda aprender. Ah, mas é assim? A gente é igual a marionete, é tudo determinado? Não. Existe a bênção do livre-arbítrio. Nós podemos, com o livre-arbítrio, usá-lo para agilizarmos esse desenvolvimento ou também estagnarmos. O livre-arbítrio também é uma ferramenta e podemos usá-la de maneira a aproveitá-la mais ou menos. Então, depende de nós. A nossa sintonia, se nós estamos aqui, é porque nós precisamos estar aqui.
Então, não quer dizer que seja, como eu falei, que tudo seja determinado. Nós temos um planejamento na erraticidade, nós fazemos um planejamento com toda a ajuda do mundo, os espíritos que nos conhecem melhor do que nós mesmos vão nos ajudar nesse planejamento, mas quando chega aqui, tanto a gente pode apressar esse desenvolvimento, quanto a gente pode dar uma paradinha, andar mais devagar. Até tem gente que pensa, mas se tem tanta oportunidade de reencarnação, vamos deixar para depois, né? Só que não. O ideal é que nós possamos nos adiantar cada vez mais e mais rápido. Devemos também considerar que no estado errante, quer dizer, na erraticidade, a situação do espírito está relacionada à natureza do mundo ao qual está ligado, pelo seu grau de adiantamento. Então, à medida que nós nos desenvolvemos, nós nos tornamos menos materializados. Por isso, é importante o desapego. É claro, nós vivemos na matéria, nós dependemos da matéria, a matéria é abençoada, é através dela que nós estamos encarnando e reencarnando, só que ela está de acordo com o nosso desenvolvimento. Então, se nós queremos nos tornar mais desenvolvidos, nos tornar mais leves, que nosso planeta também se torne mais desenvolvido, que mude de estágio, que nós possamos ficar nele, que nós possamos mudar também e nos tornar cada vez mais puros. É para a angelitude que nós rumamos, é para o desenvolvimento maior, é para olharmos para o nosso exemplo maior, que é Jesus. E que Ele nos abençoe, nos ampare, nos ajude na nossa jornada, sempre. E estamos sempre muito gratos, porque nós temos muita ajuda, nós estamos muito gratos pela criação, pela nossa encarnação, pelas nossas oportunidades, pela doutrina espírita, por todos os recursos que nós temos. Muito obrigada, um abraço muito grande a todos os amigos. Graças a Deus.